Oi, a paz, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Bom, eu sou a missionária Isis e tô aqui para trazer uma palavra ao seu coração. Todas as quartas-feiras nós vamos colocar aqui um videozinho, vamos falar sobre mulheres da Bíblia, vamos falar sobre coisas que acrescentam e que edificam na nossa vida, no nosso lar, no nosso coração. Então toda quarta-feira fica ligadinho, a gente vai ter um vídeo aqui especial para você, especial para o seu coração, tá certo? Mas hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre algo muito importante. Quantas vezes na semana, quantas vezes no seu dia você tem parado para apreciar a bondade e a misericórdia de Deus? Você tem parado para cultivar um pouquinho mais o seu relacionamento com Deus? Às vezes a gente faz tanta coisa, né? São tantas preocupações. É trabalho, é casa, é filho. São sonhos que precisam se realizar, projetos que precisam sair do papel, contas e um monte de coisa que no nosso dia a dia a gente precisa resolver, a gente precisa cuidar, a gente precisa trabalhar para que aquilo aconteça. Pois bem, às vezes a gente se preocupa com um monte de coisa e esquece o mais importante. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Precisamos cultivar o nosso relacionamento com Deus todos os dias, não somente em dia de culto na igreja, nas semanas, nos dias que tem culto na nossa igreja. Às vezes tem gente que só pega a Bíblia para ler se for no culto. Em casa ela não lê. Aí ela fala assim: mas eu não tenho tempo. Você não conhece minha rotina, eu não tenho tempo para ler. Será mesmo que não tem tempo? Porque quando a gente quer alguma coisa, a gente não faz. Quando a gente quer realmente algo, a gente se dedica, a gente se esforça. A gente abre mão daquilo que não é tão importante para dar prioridade àquilo que é mais importante. E a gente bem sabe que na nossa vida, por mais que a gente alcance tudo, por mais que a gente conquiste tudo, nada se compara a ter um relacionamento com Cristo, a ter uma vida com Deus. Nada se compara a ter a presença do Espírito Santo guiando os nossos passos, guiando o nosso coração. Eu não tô aqui falando, criando uma imagem de uma mulher perfeita, mas eu tô aqui te ensinando que a gente pode alcançar aquele que é perfeito e viver uma vida com Ele. Uma vida real de um relacionamento com Deus. Deus, Ele quer fazer muita coisa na nossa vida. Mas às vezes a gente só procura Ele quando o cinto aperta. Às vezes a gente só para lembrar dEle quando precisamos de alguma coisa. Quando Ele está todo instante querendo fazer parte do nosso dia a dia. Querendo fazer parte da nossa vida. E muitas de nós, mesmo estando dentro da igreja, acaba colocando isso em segundo plano. Com o tempo, a gente vai se ocupando com muitas coisas. Com o tempo, a gente vai ocupando a nossa mente com muitas coisas. E acaba esquecendo daquilo que é importante e que é primordial. Que deveria ser prioridade. Talvez você já tenha ouvido falar da história de Marta e Maria. Elas aparecem na Bíblia em alguns momentos. A gente vai ver alguns momentos onde elas aparecem, mas uma dessas aparições de Marta e Maria na Bíblia me chamou muito a atenção. Se você puder acompanhar comigo, você acompanha, tá certo? Lá no livro de João, no capítulo 10, versículo 38, diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Respondendo, Jesus disse:
Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Bom, a gente vê que Marta, ela recebeu o Senhor Jesus em sua casa. E hoje, muitas de nós, todas nós, recebemos Jesus na nossa casa, no nosso coração. E poxa, que bom, que alegria receber a Cristo na nossa casa, na nossa vida. Mas não basta só recebê-lo, a gente também precisa dar a ele a nossa atenção. Marta estava preocupada com os serviços. Vamos parar para pensar, se a gente fosse Marta e na nossa casa Jesus viesse nos visitar, viesse com seus discípulos, obviamente a gente ia querer cuidar do ambiente para que ele estivesse se sentindo confortável, bem recebido. A gente ia procurar fazer de tudo para que ele se sentisse muito bem recebido na nossa casa. E isso não está errado. O problema de Marta, sabe o que foi? Ela preocupou com tanta coisa, mas tanta coisa, que acabou esquecendo que ela não estava dando atenção a ele. Ela não estava parando para ouvi-lo. E às vezes a gente faz isso. A gente recebeu Jesus na nossa vida, a gente recebeu Jesus na nossa casa, mas às vezes a gente não para dar atenção para ele. No nosso dia a dia, aquela correria, a gente cuida de casa, de filho, de marido, trabalha, faz um monte de coisa e coloca ele sempre para depois. Não, antes de dormir eu oro, antes de dormir eu leio a Bíblia. Mas ele tá o tempo todo querendo fazer parte do nosso dia a dia, fazer parte da nossa vida, sabe? O dia todo querendo estar conosco. Quando a gente vai resolver um problema, ele quer estar junto com a gente para dar sabedoria, nos guiar, mas às vezes a gente não pede isso. Às vezes a gente não chama ele para estar com a gente. A gente vai sair e a gente esquece de chamar ele para ir com a gente. A gente acorda, olha primeiro o celular, mas não dá bom dia para ele. Às vezes lê a Bíblia, é só na igreja, e a gente tem uma Bíblia em casa esperando que a gente leia. E a facilidade hoje em dia está tão grande que até no celular dá para baixar a Bíblia. Tem aplicativos de Bíblia que a gente consegue acompanhar a Bíblia, ouvir a palavra. Olha que legal. Mas às vezes a gente não faz. Porque a gente está preocupado com tantas coisas. Tantas coisas nos tiram o sono, mas a gente não tira um momento na madrugada para orar. Mas a gente quer ter comunhão com Deus, a gente quer que Ele faça parte da nossa vida, mas se a gente não chamar Ele, se a gente não tirar um momento para dar atenção, sabe aquela hora que ao invés de a gente querer abrir a Bíblia e ouvir uma promessa, a gente queira simplesmente abrir a Bíblia e ouvir Deus falar com a gente, não importa o que Ele diga. Se Ele falar comigo, nossa, mesmo que seja aquela palavra para puxar minha orelha, o pai corrige também, é um filho que ama, né? Aliás, o pai corrige o seu filho, o pai que ama corrige o seu filho. E aí? Às vezes a gente não faz isso. Mas quando a gente lê a história de Marta e Maria, a gente fala assim, não, Marta, não quero ser como Marta. Mas a gente age como Marta todo dia. Como resolver isso? Fazendo o que Maria fez. Assentando-se aos pés do Senhor Jesus. Tirando um momento do nosso dia, todos os dias, para ouvir, para aprender mais com Cristo, para deixar Ele moldar o nosso coração, porque a gente às vezes tem tanta coisa dentro da gente, né? A gente quer que todo mundo concorde com a gente quer que todo mundo dê aplausos, aplaudam o que a gente faz. A gente quer que todo mundo reconheça o nosso valor, mas às vezes a gente precisa também mudar coisas que tá aqui, ó, no nosso coração. E aí, a gente precisa parar um pouco e deixar Deus falar, deixar Deus mostrar que a gente precisa mudar. Deixar Ele fazer parte do nosso dia a dia, das nossas escolhas, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Dar atenção para Ele. Você já pensou se você fosse visitar alguém que você ama muito e essa pessoa se preocupasse com tudo que você precisa, mas ela não tirasse um momentinho para sentar, para te ouvir, para conversar, para saber como você está? Não ia ser legal, né? Agora imagina, às vezes a gente faz isso com Jesus todo dia. Às vezes a gente não para ouvir a Ele.
Às vezes a gente não para apreciar a bondade de Deus, o amor dele, a misericórdia dele. Às vezes, no meio daquelas agonias todas de problemas e situações difíceis, a gente não para perceber que Deus está ali. E que por mais que estejamos enfrentando problemas, se a gente confiar nele, ele vai nos ajudar. Porque ele é um Deus fiel. A fidelidade dele não muda. Ele é um Deus fiel. A palavra de Deus diz que Deus ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A gente muda, ele não. E por que a gente não para confiar nele? Porque às vezes nos falta conhecer mais a ele. E o conhecimento de Deus vem através da sua palavra e da sua comunhão com ele. Então, é por isso que eu botei o nome até da nossa página, Transformadas de Marta Maria. Porque é uma jornada. E nessa jornada nós vamos juntas ser transformadas de mulheres ansiosas, preocupadas, a mulheres que se assentam aos pés do Senhor Jesus. Tá certo? Então guarda isso no seu coração e vigia. Se no seu dia a dia você está dando uma de Marta, para um pouco, respira, fala, não, vamos colocar a Maria que é dentro de mim para fora e vamos nos assentar aos pés do Senhor. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu te falar uma coisa. A gente não pode jogar pedra na Marta, desculpa. A gente não pode jogar pedra na Marta, porque a gente também age como ela. Então, se a gente ficar jogando pedra na Marta, a gente estaria jogando pedra na gente mesmo. Mas a gente pode aprender com Marta. Marta também tem coisas boas a nos ensinar. Ao longo desse canal, eu vou trazer uns vídeos também falando sobre coisas que Marta nos ensina. E que nestes casos, Marta se tornou um exemplo. Então, não é jogar pedra em Marta, mas é aprender com ela. Aprender com ela e com tantas outras mulheres da Bíblia que tem muito a nos ensinar. A gente só precisa parar um pouco, pedir a direção do Espírito Santo e aprender com elas, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, que a partir de hoje sejamos mulheres transformadas de Marta a Maria. Que Deus abençoe.